Olá, gente, tudo bem com vocês? Você sabe quando deve procurar um pronto-socorro ou um serviço de urgência e emergência por dor no peito? Hoje eu estou aqui com a doutora Rafaele, médica cardiologista do Serviço de Urgência e Emergência do Hospital do Coração de São Paulo. E nós vamos responder para você essa pergunta. Boa noite, Rafaele, tudo bem? Boa noite, Seja muito Rogério. bem-vinda ao Cast Cardio, neste episódio de Dor no peito. Isso, né? Eu acho que não é um assunto mais do que especial para os cardiologistas, Não, né? sem dúvida, né? E assim, eu acho que para começar, a gente vai começar enfatizando que nem toda dor no peito é de origem do coração. Existem vários órgãos na região torácica que podem dar dor no peito. Então, a gente precisa aprender a diferenciar, né? Porque, dependendo da causa, a gente tem risco maior ou menor de o paciente evoluir aí com complicações. Bom, Rafa, quando você falou de risco, aí tem risco maior ou menor de evoluir com complicações, explica para nossa audiência o que seriam esses riscos. Quando a gente interpreta que um paciente tem um risco maior ou menor de ter um evento cardiovascular, um infarto, um AVC. Sim. Como a gente já enfatizou em outros, né, episódios aqui do nosso Cast Cardio, o paciente que tem fator de risco aumentado é aquele paciente que já tem outras doenças de base. Então, um paciente que já é hipertenso, é um paciente que já é diabético, um paciente que fuma, um paciente obeso, um paciente que não tem uma boa qualidade de sono e um paciente que tem história familiar. Né? Esses seriam os principais. Alterações do colesterol também são muito importantes. Ou seja, esses problemas ou essas doenças, esses hábitos, eles aumentam o risco da pessoa ter um infarto. E no caso, por exemplo, a pessoa tem esses fatores de risco e tem uma dor. Ou seja, temos que nos preocupar um pouco mais com esse paciente. Um pouco mais, exatamente. Uma pessoa que tem todos esses fatores de risco, que está com dor no peito, a gente tem que se preocupar muito mais do que um paciente que não tem, né, essas comorbidades. Tá. E qual seria, tipo assim, tem uma forma, um tipo de dor, algum sintoma junto com a dor que a pessoa precisa se preocupar um pouco mais? Tem sim. A gente precisa enfatizar o que é uma dor de angina típica, ou seja, aquela dor que a gente vai pensar em causas de fato cardiológica, né? Então, é um paciente que tem uma dor no peito, na região retroesternal aqui, que é nessa região do meio do peito, né? E essa dor, ela pode ser uma dor em aperto, uma dor em queimação. Tem alguns pacientes que relatam também que tem a sensação que tem um peso muito importante, sensação que um elefante está pisando no meio do peito. Junto a isso, o paciente pode ter essa dor irradiada. Então, essa dor que começa no peito, ela pode ser transferida para a região do pescoço, dos braços, dos ombros, né? E ela pode ir para as costas também. E geralmente ela é desencadeada ou por algum exercício físico ou por estresse. E aí ela melhora quando o paciente fica em repouso ou em uso de algumas medicações específicas que dilatam os vasos do coração. Tá. Neste caso aí nós teríamos uma angina estável, vamos dizer assim, uma doença que, ou seja, ela está estável, mas quando a pessoa faz algum tipo de esforço que precisa de uma quantidade maior de sangue circulando no coração, exatamente, as artérias estão entupidas, parcialmente aí ele tem dor. Mas se a pessoa tem dor no repouso, por exemplo, ele está lá assistindo a televisão e começa com dor. Se é uma pessoa que ela tem fatores de risco já maiores, né? E é um paciente que tinha já essa dor típica que a gente fala, mas só desencadeada um esforço maior, e ela começa a sentir dor ao repouso, aí a gente tem que preocupar mais ainda. Por quê? Porque ela pode estar, talvez, instabilizando ali uma doença que ela tem de base nas artérias do coração, que estava estável, e ela está instabilizando essa doença. Então, ela é uma paciente que tem um risco muito maior de evoluir para um infarto, né? E associado a esses outros fatores de risco. E, Rafaele, hoje como que é conduzido, assim, hoje vamos falar de alguns hospitais, de centros de referência, os hospitais que você trabalha. O paciente que tem dor no peito, ele tem uma prioridade de atendimento, ele deveria ter, como que você vê isso e o que é feito na prática? Graças a Deus, assim, nos hospitais que eu trabalho, Roger, a gente tem protocolos de dor torácica. Então, a partir do momento que o paciente chega no hospital, ele tem ali aquele totem que ele retira uma senha, e uma das opções que ele tem é dor torácica. Se esse paciente, ele tem
ele desencadeia essa senha de dor torácica e imediatamente ele é transferido para uma sala de triagem, feito um eletrocardiograma, porque na prática, todo paciente que chega com dor torácica em qualquer pronto atendimento tem que fazer um eletrocardiograma no prazo de 10 minutos da entrada no hospital. Isso é protocolar. Ou seja, ele tem que, a partir do momento que ele tirou a ficha ali no token, ele tem 10 minutos para fazer o eletrocardiograma e o médico vê esse eletro. E esse eletro ser avaliado por um médico. Tá, isso é muito bom. Isso é muito importante. Por quê? Porque a gente pode ter infarto, a gente vai ver com ou sem alteração de eletro. E o infarto que tem alteração de eletro, ele costuma ser muito mais grave. Então, a gente tem que resolver com muito mais rapidez. Então, assim, se o paciente tem dor no peito, ele faz um eletro e o eletro está normal, isso não exclui infarto, nem outras doenças cardiológicas. Mas se ele tem alteração, ele precisa ser manejado de uma maneira muito mais rápida. Tá. Ou seja, então a gente pode deixar uma mensagem da seguinte forma. Se é um paciente que tem algum daqueles fatores de risco, vamos só recapitular para que a audiência entenda. Diabetes, colesterol alto, pressão alta, obesidade, tabagismo, sedentarismo, história familiar. Na história familiar, existe um risco maior a depender das idades? Sim, se o pai, por exemplo, infartou antes dos 65 anos, isso agrega um risco maior? Agrega um risco maior. Então, a gente tem algumas idades, sim. Geralmente, homem antes dos 65, mulher antes dos 55. Então, aí, se ele tem história... Importante enfatizar, pessoal, porque, assim, muitas vezes a gente pergunta pro paciente, você tem uma história familiar de infarto na família? O paciente geralmente relata pra gente, o avô do meu tio... Não, tem que ser história de parentesco primário, pai, mãe ou irmão. Ou seja, aí parentes de primeiro grau. De primeiro grau, que a gente considera. Então, se você tiver pai que infartou antes dos 65, mãe que infartou antes dos 55, o seu risco é muito maior. Então, a gente também tem que ficar atento a fazer uma investigação, até ambulatorial mais precoce. Ou seja, então, é importante você conhecer, você saber. Se você tem uma dor no peito, e você tem algum desses fatores de risco, pressão alta, diabetes, tratamento de colesterol, é tabagista, é obeso, é sedentário, tem história familiar de infarto, tem que se preocupar e o ideal seria procurar um pronto atendimento para fazer um eletrocardiograma. O eletro normal não descarta um infarto. Nesses pacientes que têm esses fatores de risco, e que tem uma dor que a gente consegue interpretar a dor, achar que essa dor tem uma probabilidade maior ou menor pelo tipo de dor, e somando assim, os fatores de risco com esse tipo de dor, esse paciente precisa de uma atenção mais especial, ou esse paciente tem fator de risco, mas tem uma dor nada a ver. Que tipo seria uma dor nada a ver, assim, que você não pensaria de forma nenhuma em coração? Geralmente dores que estão relacionadas com movimento, por exemplo, paciente que fala, é só quando eu movimento, ou quando eu respiro mais intenso, eu sinto uma dor aqui de um ladinho ou do outro, mas que quando tá parado não sente. Então, geralmente, isso não é característica de dor cardíaca, né? Dores que também são dores fugazes. Então, dores que o paciente fala, eu tenho uma pontada eventual que às vezes vem do braço, às vezes vem aqui do outro lado do peito, também a gente não pensa, tá? Às vezes dores relacionadas pós-alimentação, às vezes pode ser até um estímulo, mas é muito raro ser de causa cardíaca. Existe algum grupo especial que tem uma preocupação um pouco mais diferenciada, vamos dizer assim, de pessoas que podem ter uma dor tipo, no braço e está infartando, uma dor na mandíbula e está infartando. A mandíbula aqui que eu digo, gente, aqui abaixo aqui do pescoço, ou uma dor nas costas e está infartando? Sim, a gente tem alguns grupos, principalmente pacientes idosos, mulheres e diabéticos. Às vezes a dor ela não é tão típica quanto a gente imagina. Então, se o paciente é idoso, mulher, diabético, uma importância também, renal crônico. Às vezes também engana a gente. Pessoas que fazem hemodiálise. Pessoas que fazem hemodiálise. Paciente que tem já problema renal avançado faz hemodiálise. Se esses pacientes são pacientes que já têm essas comorbidades
tem outras comorbidades de base. E a dor não tem todas as características, mas o paciente tem uma dor que às vezes te deixa com a pulguinha atrás da orelha, é melhor você investigar. Porque esses pacientes, às vezes, eles podem estar fazendo o que a gente chama de equivalente anginoso, mas não tem a angina típica, né? Então, às vezes o paciente pode ter uma falta de ar, um cansaço inexplicável, uns esforços desproporcionais. Então, ele faz um esforço mínimo e aí, às vezes, ele tem um cansaço muito exacerbado, muitas tonturas, sensação de desmaio. Então, isso aí pode ser um equivalente isquêmico, né? Então, esses pacientes, a gente precisa realmente ter uma atenção redobrada. Então, gente, que bom que você está aqui com a gente assistindo esse episódio aqui do podcast, porque a informação e o conhecimento liberta. Exatamente. A gente sabe como são os serviços de urgência e emergência do Brasil hoje. Muitos não têm nenhum eletrocardiograma, mas a expertise do profissional que atende você e o seu conhecimento em conhecer, em descrever, em os fatores de risco que você tem, quando você passa isso para o médico, para o profissional, ele tem a capacidade de juntar tudo isso, somar ao eletro, se ele tem acesso a um eco, a um exame de sangue que a gente pode dosar, que é uma troponina ou uma CKMB, hoje o mais ideal seria uma troponina. A gente consegue juntar tudo isso, né, e fazer um raciocínio e avaliar o risco de você estar ou não tendo um evento isquêmico, aí, um infarto, ou uma angina de alto risco, e ter que ser encaminhado ali para uma unidade coronária ou para um centro de referência para fazer um cateterismo, uma estratificação invasiva na urgência. Deixa uma mensagem aqui para nossa audiência, Rafael, sobre esse tema aí que é tão importante e que com certeza vai salvar muitas vidas. Acho que é importante enfatizar, como no início, que nem toda dor no peito é de origem cardíaca, mas as dores no peito de origem cardíacas são potencialmente fatais. Então, não brinque com a sua saúde. Se você já é um paciente que tem fator de risco, é um paciente que tem história familiar, é um paciente diabético, hipertenso, tem mulher, idoso, renal crônico, e tem uma dor ou um sintoma novo que não tinha antes e começou subitamente ali, está muito frequente, procura um pronto atendimento. Eu sempre falo que é melhor a certeza do que a dúvida. Não, né? sem Não dúvida. Não custa aí fazer um eletrocardiograma, conversar ali com um cardiologista. Às vezes você não vai nem precisar prosseguir com outros exames, mas você já vai sair com alguns pedidos, orientações para fazer um segmento ambulatorial. Então, assim, nunca fique na dúvida. Então, é melhor trabalhar com a certeza. E a gente está sempre à disposição aqui para todas as dúvidas. Pode mandar mensagens aí no conteúdo que a gente vai estar respondendo. E não esquece aí de se inscrever no canal, de curtir, compartilhar. Isso aí. E seguir o Estúdio Pode Vir também. É isso aí. Um abraço, gente. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.